Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai, que é isso? Não sei o quê. E ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai, Felipe. O que você quer de mim, Felipe? Se farinha fosse americana, mandioca importada, banquete de bacana era farinhada. Se farinha fosse americana, mandioca importada. Olá! Vamos assim mesmo, ficou massa. Fala, tocantinense, como é que vocês estão? Eu tô com o Felipe Ramos, eu sou Jaqueline Moraes, e a gente tá aqui nessa nova empreitada, que é fazer um podcast 100% tocantinense. É ou não é, Felipe? É isso aí, Jaque. Sejam muito bem-vindos ao episódio 0 do Ruaiai, é o episódio piloto, que a gente vai apresentar para vocês quem nós somos, o que nós queremos com esse podcast, e vamos falar um pouco também sobre a nossa quarentena, como está sendo, né? Porque não acabou. Muita gente quer que acabe logo, claro, mas ainda não acabou. Como está sendo a quarentena de 2 palmenses, 2 tocantinenses. Felipe, é importante a gente também lembrar o pessoal que o podcast, esse episódio em específico, a gente vai falar sobre a nossa vida e como a gente está lidando com essa experiência da quarentena. Mas ele vem se moldando com uma proposta um pouco diferente, né? O que você pensou aí pro episódio 1, por exemplo, de lançamento? Acho que é legal as pessoas saberem. Exato. Então, nesse podcast a gente vai fazer a nossa apresentação e no primeiro episódio, no episódio 1, que é o próximo episódio, a gente pensou em falar sobre o assunto do momento, que é a Covid-19, mas sobre a perspectiva do tocantinense. A gente vai entrevistar pessoas da nossa realidade e tentar trazer para esse podcast como está sendo lidar com a pandemia aqui no Tocantins e também trazer focos diferentes de gente da periferia, do jornalismo, da área da saúde, da área do direito, para a gente mostrar como está sendo enfrentar essa pandemia aqui no Tocantins. Já que antes de você prosseguir, acho importante a gente frisar que o podcast, enquanto durar a pandemia, vai ser feito à distância, então você vai sentir uma diferença de áudio entre o meu áudio, o áudio da Jaque e o áudio de quem for participar dos podcasts também. Lembrando que nos próximos episódios a gente vai ter convidados, a gente vai ter mais pessoas para falar sobre os assuntos, sobre os temas do podcast. Vai ser feito sempre à distância, então a gente está fazendo de tudo para que o áudio saia com muita qualidade. Estamos extraindo o máximo que a gente pode das nossas máquinas, digamos assim. Mas vai ter essa, já tá mais vai ter essa mas vai ter essa diferença de áudio aí. Felipe já está mais preparado, mas eu já estou aí providenciando meus equipamentos. Quem sabe aí no futuro próximo a gente também esteja gravando com o microfone, com a qualidade melhor de áudio. Mas realmente, como a gente não grava em estúdio, como a gente não está gravando junto no ambiente fechado, essa é uma realidade, essa diferença de qualidade mesmo do som, de captação, né, Felipe? Exato. E uma coisa que eu queria falar, assim, né, por que podcast, né? Por que a gente resolveu se enveredar por aí? Eu acho, assim, que é um formato muito novo, assim, não é novo, mas no Brasil as pessoas ainda não têm muito hábito, é uma coisa mais recente. Eu mesma vim descobrir podcast, sei lá, acho que em 2016, 2017 comecei a ter os primeiros contatos, mas aqui no Tocantins são iniciativas ainda um pouco, digamos, humildes, né, assim, as pessoas ainda estão empreendendo nessas ideias. Eu acho que é legal a gente trazer também, talvez, até uma chance de pessoas também começarem a produzir conteúdo parecido, né, Felipe? Exato, a gente quer que a partir disso consigamos fomentar essa cena de podcasts. Tá em alta,
já nos últimos anos, todo ano é um ano do podcast, desde 2016, é um ano do podcast, é um ano do podcast. E Ainda não 2020 vai continuar sendo o ano do podcast e isso vai perdurar por muito tempo, porque é uma mídia em crescimento, as empresas grandes estão investindo, Spotify, Deezer, Google, principalmente o Spotify. Então a perspectiva é de crescimento da cena, uma cena que já cresceu. A Globo entrou no mercado também, depois que a Globo entrou no mercado de podcast, popularizou o negócio, tornou mais conhecida, a galera já conhece mais o que é podcast, porque antes a gente... ainda há muito, né? Porque tem mas muita gente ainda que tem não que sabe o explicar, que é mas podcast. antes era mais. Aí você falava que é um programa de rádio na internet. E é mais ou Mas menos é. isso. Mas é mais ou menos isso mesmo. Só que Mas eu acho que o podcast, ele o ainda podcast tem um uma- formato mais livre, né? Mais solto. E você tem como trabalhar mais formatos. Agora tá saindo muito documentário. Podcast de documentários, podcasts narrativos. Então, tem muito mais. Digamos que o podcast oferece muito mais opções para quem trabalha nessa área de áudio. E eu acho que a qualidade melhor do podcast é que você pode ouvir ele a qualquer momento, né? Assim, otimizar o seu tempo ouvindo podcast e consumindo conteúdo. Porque, por exemplo, quando eu vou lavar a louça, quando eu vou entrar no meu carro para ir trabalhar, para qualquer coisa que eu vou fazer, eu sempre coloco podcast, porque eu boto no fone ou boto no som do carro e naquele trajeto é a chance que eu tenho ali de estar consumindo conteúdo, informação, né? Que me desprenderia uma atenção num vídeo, num texto, por exemplo, que o podcast não ele facilita, né? Ele tem essa facilidade, essa praticidade. Exato. Eu mesmo deixo acumular louça para poder ficar mais tempo ouvindo podcast. Uma hora e meia. Eu confesso que eu não consigo ouvir podcast trabalhando. Assim, tem muita gente que consegue. Porque eu gosto de concentrar, eu gosto de absorver o conteúdo e entender o que a pessoa, a pessoa tá falando. Mas, então por isso, eu gosto de ouvir fazendo alguma coisa, limpando a casa, lavando a louça, ou até colorindo um livro, ou simplesmente fazendo nada, tipo café da manhã da Folha, eu ouço na hora que eu acordo. Todos os dias. E todos os dias, quando eu acordo, sem fazer nada, assim, tô lá na cama, naquele momento, assim, que eu durmo mais ou não durmo. Eu ligo o podcast e vou ouvir o podcast antes de levantar, de fato. Eu já escuto o café da manhã todos os dias também, quase todos os dias, mas geralmente a hora que eu levanto, que eu não fico, assim, eu levanto, já acordo e levanto, vou escovar o dente, preparar o café da manhã. E enquanto isso tá acontecendo, realmente faz jus ao nome, é o café da manhã. Eu vou ali ouvindo o noticiário do dia, digamos Jaque, assim. se apresente para quem não te conhece. Quem é você, quem é Jaqueline, para quem nunca te viu na vida, porque é difícil um palmeirense não te conhecer. Mas como a gente vai atingir um público com o podcast vai cair no mundão aí, muita gente que quer saber sobre o Tocantins, ou gente de fora de Palmas, ou gente que é tocantinense que tá longe, que quer saber mais sobre a nossa terra. Se apresente. Então vamos lá, né? Eu sou Jaqueline Moraes, tenho 26 anos. Ai, é tão estranho falar que eu tenho 26. Eu tenho 26 anos, eu sou jornalista, eu sou DJ, por enquanto com a carreira um pouco afetada pela pandemia. Todo mundo, né? Mas sou jornalista, DJ, trabalho atualmente com assessoria de comunicação. E assim, de forma resumida, acho que é isso. Também sou radialista, eu falo assim que eu tenho um DRT, né? Então faz parte do meu currículo também. Sou radialista, podcaster. E uma grande sonhadora, na verdade. Eu acho assim que eu reinventei esses dias para trás o meu Instagram para poder profissionalizar ele um pouco, né? Eu falei assim, eu preciso de um slogan. Que slogan me definiria? Eu falei, eu faço coisas e tenho ideias, porque eu acho que é exatamente isso que eu faço. Me meto em várias coisas e vários projetos diferentes, tenho ideias e gosto de executar, gosto de ver as coisas caminhar. E comunicação é a minha grande paixão, acho que eu não saberia fazer nada diferente disso. Poderia até saber, mas não faria com tanto amor.
E agora E você, né? Agora que a gente quer saber quem que é Felipe Ramos. vamos lá. Eu sou jornalista também, sou de Gurupi, né? Mudei para Porto Nacional há uns 2 anos atrás, morei 1 ano lá e depois mudei para Palmas. Estou em Palmas há apenas há 1 ano. Tem gente que acha que eu moro há mais tempo em Palmas, mas eu só tenho 1 ano de Palmas, sou novato aqui, não sei das histórias do passado de Palmas e vou aprender muito com esse podcast. Da mesma forma que vou tentar também levar um pouco, tentar trazer um pouco da perspectiva do interior, porque eu ainda me considero do interior, minha mãe mora em Gurupi, enfim, eu sou muito gurupiense. Em 2017, no final de 2017, eu comecei um podcast no Tocantins, que eu acredito que foi um dos primeiros, assim, no estado, que é o Boto Fé Nesse Som, e o Boto Fé Nesse Som acabou se tornando eu mesmo, assim, as minhas redes sociais é @Boto Fé Nesse Som. O Boto Fé Nesse Som é um podcast de música, de nova música brasileira, de música independente, mas que tá passando por uma reformulação, porque eu quero dar uma incrementada nesse podcast, quero aumentar o leque, não falar apenas da nova música brasileira, da MPB nova, mas falar de outros ritmos também, abordar mais a música periférica, enfim, o Boto Fé Nesse Som em breve volta com novidades. E é isso, eu também sou radialista, tenho um programa na UFT-FM, trabalhei muito em rádio em Gurupi, e tamo aí, nós dois somos twitteiros também, a gente tá sempre no Twitter aí movimentando Grandes twitteiros. Movimentando os debates, muitas vezes tendo que apagar alguns tweets, né, porque o nosso não é o meu lugar de fala e muitas vezes, aí eu fico, meu Deus, por que eu fico comentar isso? Mas é bom que a gente tem sempre essa chance de discussão, de debater, falar assim, será que eu falei isso, assim, que eu tenho espaço mesmo, né? Então, mas, deixa eu pensar aqui. A gente vai... Acho que é isso, né? É isso. A gente vai abordar mais sobre o Twitter daqui a pouco, mas acho que na nossa pauta aqui, agora é sobre a nossa quarentena, Jaque. Como é que foi o início da sua quarentena lá quando anunciou? Tem que parar tudo, tem que ficar em casa, não pode sair de casa. Como é que foi? Foi muito engraçado, viu? Porque, assim, eu falei, nossa, agora a minha vida vai mudar completamente, né? Porque finalmente eu vou ter tempo para estar em casa, eu vou ter tempo para fazer minhas comidas, vou comer saudável, vou fazer exercício todo dia, vou ter uma rotina bem definida. E aí eu estava, assim, um pouco preocupada, mas não estava tão preocupada, porque, assim, Palmas tinha 3 casos, um caso confirmado de coronavírus, e, assim, aí a OMS determinou que era uma pandemia mundial, um novo coronavírus, né, no dia 16 de março, se eu não me engano. No dia 18, eu fui dispensada do trabalho presencial e pude, né, tive o privilégio de cumprir o início da quarentena em casa. Aí, na primeira semana, foi realmente, eu consegui ali fazer exercício, né, rotina e tal, vou me organizar, o novo normal. Mas depois de uns dias, começou, assim, a vir o baque, vinha a realidade um pouco mais dura, o número de mortes começou a aumentar no Brasil. Ainda no início da quarentena, acho que estava um pouco confiante, assim, que tinha o ministro da Saúde que conseguia dar algumas diretrizes para os estados, né? A gente conseguia ter um pouco de segurança em relação a isso. Era assim que eu estava me sentindo. E foi, assim, muito ladeira abaixo. E como que foi, Felipe, o início da quarentena para você, assim? O início da quarentena foi mais ou menos como o seu, assim. Eu pensei, nossa, vai ser... Eu fiquei primeiramente preocupado, né? Será que eu vou ficar vivo? Primeiro preocupado com a minha vida, com a minha saúde, com a saúde dos meus pais. Lá em Gurupi, distante de mim, eu moro sozinho. Então, fiquei meio assim, baqueado, mas depois eu pensei, não, é uma chance pra eu cuidar da minha mente, da minha saúde mental, dar um tempo, cuidar dos meus projetos, ter mais tempo para minha casa, aprender a cozinhar coisas novas, sabe? Um período de aprendizado. Aí, aos poucos, foi batendo a real que essa pandemia não ia acabar tão cedo, porque no princípio a gente até achava, vai durar uns 2 meses, 3 meses. 2, 3 meses eu pensava assim que em junho a gente já ia voltar, assim, ia começar as coisas a
Sim, normalizarem, né? Não pensei que a gente ia chegar em 50 mil mortos. pois é. E Rindo aí, de desespero. pois é, aí quando bateu a realidade que ia durar mais, que o nosso carnaval, não só a festa junina estaria comprometida, como ficou, né? Não teve, só virtualmente, mas como o carnaval também vai ser comprometido e, enfim, a gente não sabe quando a gente vai voltar à nossa vida normal. E quando voltar a vida normal, vai ser um normal diferente, vai ser um novo normal, muita coisa vai mudar, então bateu o baque. E aí depois foi só ladeira abaixo, assim, eu posso falar assim, da minha saúde mental, eu fiquei bem mal. O mês de abril mesmo foi um mês que eu não fiz nada na minha vida, assim, eu só conseguia ficar na cama, abrir o Twitter, ver as notícias uma mais péssima do que a outra, assistir o Jornal Nacional. No início ainda tinha o BBB, aí depois acabou o BBB, ficou só o Jornal Nacional e tragédia e morte e notícia ruim, Bolsonaro fazendo merda, então foi bem complicado. Aí eu tive que voltar pro trabalho, meu trabalho meio que me tirou do home office. Em maio eu voltei. Em abril foi um mês pra nada na minha vida. Aí em maio eu voltei. Aí, por incrível que pareça, eu fiquei muito preocupado em ter que voltar pro trabalho, né? Porque sairia de fato, eu não tô de quarentena, porque eu tô tendo que ir pro trabalho todo dia. Sim. Mas foi legal, assim, pelo menos porque eu não fiquei mais sozinho em casa e tipo assim, melhorou minha saúde mental e comecei a... Tanto que estamos aqui hoje produzindo podcast, um podcast que a gente tinha um projeto que a gente tinha há muito tempo que não saía do papel. Acho que Tirando ideias do depois papel. que eu consegui meio que dar uma equilibrada na minha vida, a gente... Vamos lá, Jaque, agora dá certo e tamo aqui. Agora acho que eu consigo. Exato. Mas assim, também, eu passei o primeiro mês, março, até metade de abril, com o privilégio de poder trabalhar em casa também. Depois eu não tenho que trabalhar todos os dias, mas assim, ainda preciso sair para trabalhar quando há necessidade. E também fiquei um pouco preocupada, né? E eu falei, cara, não tenho o que fazer. Eu preciso trabalhar, preciso viver. Infelizmente, existem pessoas que não têm nem um terço do privilégio que eu tenho. Sei lá, se eu tenho que trabalhar uma vez na semana, 2 vezes na semana. Tem gente que nunca parou de trabalhar, né? Nunca teve a chance de cumprir quarentena. Teve gente que pegou Covid no trabalho, teve gente que morreu. Então, assim, não tem como não ter medo. Isso, assim, realmente é uma coisa que eu compreendi, que a gente aprende a lidar, a gente tenta ressignificar algumas coisas. Eu também estive num período, assim, de uns 20 dias, quase um mês, entre abril e maio também, que eu dei uma baqueada muito fodida da cabeça, assim, de verdade mesmo. Não consegui ser muito produtiva e a gente cobra muita produtividade, né, assim, porque a gente acha que porque tá em casa, porque a gente tem que fazer alguma coisa, tá sempre produzindo, tem que fazer isso, agora tem tempo, não, eu vou fazer. Quando, na verdade, nem tudo é como a gente imagina, né, e nossa mente não acompanha o nosso corpo, os nossos desejos, as nossas expectativas em relação a nós mesmos. E foi muito importante também ter mantido a terapia nesse período, né, que eu faço terapia online e isso me ajudou bastante a talvez não ter surtado, mas porque eu estive perto de ter, assim, com a saúde mental abalada mesmo. Sim, e uma das coisas que me deixou menos mal no mês de abril, acho que foi no mês de abril que eu descobri, foi a Avenida Colinas, que é o nosso próximo tema. Foi o que deixou a gente menos pirado da cabeça, foi essa descoberta, que não é uma série da quarentena, é uma série que já existia antes, mas eu não sabia. E aí, pela Daiane e pela Ellen Flávia no Twitter, eu descobri. E eu lembro que foi numa madrugada que eu tava insone, que eu não conseguia dormir. Eu vi a discussão e rapaz, eu vou procurar esse Avenida Colinas. Fui lá no Instagram. Pra quem não sabe, Avenida Colinas é no Instagram do Ricardo Cruz, né? O nome dele? Ricardo Cruz. É bom porque tem uns números. Todo mundo fala assim, meu Deus, mas eu já procurei a Avenida Colinas pra assistir. Aí eu mando o perfil dele com uns 10, assim, mandar com uns 10 pessoas. E aí ele mudou, ó. Ele mudou agora, ricardocruz.ac, que eu acho que é para as pessoas conseguirem encontrar com um pouquinho mais de facilidade. É um fenômeno, né? O primeiro episódio tem 100 mil visualizações, eu acho. E deixa eu só confirmar direitinho aqui quantas visualizações tem, mas série... Pode explicar mais sobre a... que é de outubro, né, do ano passado. Isso. Eu descobri também, depois da quarentena, depois que ela começou a viralizar, que as pessoas falaram, já assistiu a Avenida Colina, já assistiu. E aí eu falei
comecei a assistir, aí já mostrei logo pro Arildo, pra quem não sabe, é meu namorado. E aí eu falei, nossa, vamos assistir todo dia na hora do almoço, a gente assistia um episódio de Avenida Colinas, e foi muito engraçado porque, como é muito carregada de regionalismo, né, de expressões tocantinenses, de pessoas que a gente convive, digamos assim, que a gente reconhece nos personagens, isso foi um afago, eu acho, assim, também, E foi um afago, um entretenimento. E eu lembro que eu chorei no episódio da série, assim, no final de uma das temporadas. Não vamos dar spoiler pra galera, não. Pra quem não vou dar assistiu. spoiler pra galera, mas eu falo assim, eu não sei, eu falei, será que eu tô tão fragilizada que eu tô chorando com isso? Mas, assim, um roteiro envolvente também. Acho que o Ricardo é um grande roteirista, um grande roteirista mesmo. E é bem artístico, Sim, né? Porque com certeza. depois eu descobri que ele faz a narração de todos os personagens e a série foi sempre ganhando mais personagens, né, no decorrer desses dias aí, principalmente porque agora tem bastante propaganda e... né? Então, foi um fenômeno no Twitter, eu via todo mundo falar de Avenida Colinas, eu falei, quem é Avenida Colinas, gente? Não tinha que esse negócio, aí eu descobri, fui lá assistir, eu acabei de conferir aqui, talvez até escapuliu o áudio na transmissão aí, mas tem 105 mil visualizações, que é um fenômeno pro Tocantins, então, eu conheço muita gente, assim, todos os meus amigos conhecem, gente de Gurupi, meus amigos de Porto, gente daqui de Palmas, e aí... É isso que você falou, né? Gera identificação, porque é o sotaque da nossa... Pra quem diz que nós não temos sotaque, nós temos muito sotaque, o tocantinense. Tem sotaque pra caramba. E você percebe claramente. Quem diz que não tem sotaque, vai lá que você vai ouvir o nosso sotaque, o som diferente que, digamos, a nossa fala emite. E E as expressões também, né? As expressões da terra, porque tem a diferença, né? Do sotaque para as expressões, e nós temos sotaque, temos expressões, e dá para ver isso em Avenida Colinas. Outro ponto que eu gostaria de abordar aqui é que, tipo, ir no açaí, na esquina, o filho o cara ligado à política, todos esses personagens da série, eles são muito presentes no interior, assim, acho que ela daria certo em qualquer cidade do Tocantins, podia ser a Avenida Gurupi, a Avenida Araguaína, a Avenida Lajeado. Todo mundo ia se identificar de alguma forma, todo mundo se identifica porque são costumes. Agora tem um cara que tá bebendo na rodoviária e enche a cara na rodoviária. A trilha sonora também, que é perfeita, com músicas que a gente ouve aqui, sertanejo, pisadinha, forró. Então, assim, o tocantinense, ele se vê ali, e principalmente quem mora no interior, ele identifica alguns personagens ali. Tem alguns problemas, assim, mas eu acredito que é porque a gente... É uma outra bolha. Ali é uma outra bolha, uma bolha que a gente aqui da classe média palmense e elite branca não está acostumada a ver. Então eu vi algumas críticas quanto às personagens femininas. Eu acho que é algo que pode ser abordado depois, conversado, ter uma reflexão. Mas é uma outra bolha, né? Também que eu falo, no sentido de que talvez esse debate esteja muito recente ainda no interior do estado, né? Então, assim, que eu falo, a gente... tem um acesso diferente à internet, a gente tem um acesso diferente à academia, mas acho que são pontos que devem ser levantados, e eu acho, por exemplo, o fato de ter incluído lá na frente um personagem LGBT também, eu acho que já dá uma característica diferente para a série, que está aberta a novas construções. Eu acho que isso é um ponto que tem que ser trazido à tona, mas que ele não diverge do que a gente vive, do que a gente vê e do que a mulher, muitas vezes, também é condicionada a reproduzir, né? Exato. Depende muito também sob qual perspectiva a gente analisa, né? Então tudo tem recorte, né? Exatamente. Só pra explicar como é que tá a série hoje, a série acabou a segunda temporada na quarentena, aí então digamos que ela tá parada. Porém... o negócio ganhou uma proporção tão grande que as empresas querem anunciar. E aí ele não vai perder a oportunidade de ganhar o dinheirinho dele. Aí ele tá lançando pequenos episódios com, digamos, propagandas, enfim. Tá ganhando o dinheirinho dele. Mas as histórias têm ligação, né? Exatamente, mas tem ligação com a série. Mas digamos assim, que se você não quiser assistir essas propagandas, você não precisa. Mas tem um roteirinho que está ligado
a série. Então, se você tá com saudade de Avenida Colinas, assista. Mas se você quer esperar a terceira temporada, acho bom você não assistir pra não, né, para não abusar e esperar a terceira temporada. Eu dei uma maratonada, né? Até acabar a segunda temporada. Aí depois eu tenho visto, assim, esporadicamente, um ou outro episódio, não consegui mais acompanhar. Eu acho legal, realmente, ter que investir, continuar fazendo isso. Mas eu não quero perder meu amor pela série. Tem isso também. Eu continuo assistindo tudo, assim. Eu ainda continuo amando a Avenida. Mas eu entendo quem quer dar uma paradinha, não quer ver essas propagandas, não quer ver esses roteirinhos e Até perguntei esperar. no Twitter esses dias. Falei assim, gente, a Avenida Colinas foi um surto coletivo ou tá todo mundo assistindo ainda, né? E tá todo mundo assistindo ainda. Foi essa a resposta que eu recebi, assim, das pessoas, basicamente. Ai, ai. E aí a gente vai pro Twitter, você já pegou o gancho aí, vamos falar Já do Twitter fez palmeirense, esse fenômeno que acho que poucas cidades no Brasil têm um Twitter tão movimentado, Tão uma ativo. bolha tão fechada, mas ao mesmo tempo tão ativa, porque a gente acha que é muita gente, na verdade não é tanta gente assim no Twitter, mas é uma galera que faz barulho, né, e que se une, e tem influências aqui em Palmas, né, nós temos várias pessoas aí que hitam, né, tipo, vira hit no Twitter. Na internet, no Twitter, é verdade. E falando assim, de uma das discussões do Twitter que eu fiquei mais chocada, que eu falei assim, nossa, a gente realmente, a quarentena tá abalando a nossa cabeça. Foi a discussão do arroz, né? Se lavava ou não lavava a porra do arroz. Eu falei, mas gente... Pois é, as discussões é assim, né? Tem discussões super sérias e depois discussões assim super banais. Mas acho que é isso, o equilíbrio da rede, é esse, né? Que a gente fala alguma coisa com um pouco mais de fervor e depois traz uma amenidade. E eu fiquei depois, assim, pensando se eu devo ou não lavar o arroz. Porque eu falo assim, o Twitter exerce influência sobre a nossa vida. Essas discussões realmente influenciam no que a gente pensa. Então, eu nunca lavei arroz na minha vida. E depois eu vi lá o povo postando foto com bicho, que não sei o quê. Agora, toda vez que eu vou fazer o arroz, eu falo, lava ou não lavo? Eu continuo sem lavar. Eu continuo sem lavar arroz. E eu fiz eu estava no time que não lava arroz e defendi que não precisa lavar arroz. E aí, Felipe, também uma coisa que a gente viu muito assim no Twitter, né? Porque querendo ou não, é uma rede que eu vejo que a gente leva conteúdo quem usa o Facebook ainda, leva conteúdo do Facebook pro Twitter, leva conteúdo do Instagram pro Twitter, leva conteúdo de vivência da cidade pro Twitter. Então, o Twitter é meio que uma junção de várias coisas, né? E a gente viu muita gente fazendo TikTok, né? Assim, uma ascensão muito grande de conteúdos produzidos no TikTok e levados pro Twitter. Quem você destaca aí? Conteúdos regionais. Eu gostei muito do que a Jussaraiva fez lá no início. Assim, dos lugares de Palmas, dos rolês, dos lugares de Palmas. E amei um da Maísa, que ela fala do primeiro estágio de jornalismo. Você fala, alô, fonte, qual é o meu nome? Nossa, aquilo ali, eu vou ver 500 vezes aquele vídeo e me identificar. São duas pessoas bem... Você também faz TikTok. Eu ainda não consegui, digamos, ter a desenvoltura para fazer vídeo no TikTok, mas estou treinando para aparecer no TikTok, talvez com conteúdo mais formal, mais informativo, mas, né, com o tom mais TikTok, um tom mais relax, mas eu ainda não consegui fazer os vídeos, pegar esses vídeos famosinhos do TikTok e reproduzi-los. O que eu destaco também é a Musa, né? A Musa virou, tipo assim, a musa de fato do TikTok, não só aqui no Tocantins, mas no Brasil. Ela alcançou 100 mil seguidores. A Musa é nossa amiga aqui de Palmas. De certa forma, ainda trabalha comigo. E a Musa alcançou, tipo assim, os vídeos dela tem milhões de tem vídeo com milhões de visualizações que bombam no Instagram, no Twitter, em todas as redes. O TikTok, ele tem essa característica viral muito, muito forte, né? Então, assim, eu comecei a fazer TikTok por estudo mesmo, para
Como trabalho com rede social muito, né? E às vezes tenho que estar dando um direcionamento, uma sugestão para um cliente, alguma coisa assim. Então, eu preciso entender como que as redes funcionam. E estava estudando conteúdo viral. E o TikTok é realmente isso, né? Conteúdo viral. É tanto que o TikTok que eu fiz como teste de conteúdo viral viralizou. Então, assim, são fórmulas e é bem legal porque, assim, TikTok é uma rede que ela te dá diversas nuances, né? Você pode falar sobre vários assuntos. Eu falo assim, não é só uma rede social de dancinha de adolescente, mas também muitas pessoas estão ali e elas não querem consumir outro tipo de conteúdo, elas querem realmente esse entretenimento total. Isso. Né? É pra isso, é isso. E o TikTok, um dos grandes triunfos dele é a edição de vídeo, né? Muito fácil e ao mesmo tempo ele te dá muitas opções de edição de vídeo. Então, não tem outra plataforma tão boa para você fazer um vídeo. Tão fácil, né? E tão fácil, né? Coisas que antes você tinha que fazer com editor de vídeo, hoje você pode fazer com celular e nem precisa de um celular tão bom assim. Qualquer celular aí você já consegue fazer um vídeo para viralizar e com edições mirabolantes, e enfim. Tem que entrar e testar, né? Então, tem que testar. Eu acho assim, que todo mundo fala que uma das coisas da quarentena foi que todo mundo virou TikToker. Então, assim, quem não virou TikToker ainda vai virar, porque Exato. acho que a gente vai precisar ocupar mesmo, não vai ter o que fazer, não. É o aplicativo mais baixado do mundo, é o que mais cresce. Uma coisa que me preocupou muito no Twitter, assim, durante essa quarentena, foi um exposed que algumas meninas expuseram situações de assédio e de uma lista de nomes que rodou pela cidade em grupo de WhatsApp. Lista e de me homens. causou um pouco de homens escrotos, não lembro como foi definido, assim, bem, porque eu fiquei muito preocupada com as meninas que estavam envolvidas ou poderiam ser expostas naquilo, né, pela forma como foi feito. Às vezes eu não sei como vazou, não acompanhei direitinho. Porque não era pra vazar, né? Não era pra vazar, era um grupo de WhatsApp que várias meninas estavam juntas e falando sobre situações, né, tipo, que ocorreram com elas. E aí acho que começou a fazer essa lista e eu fiquei muito preocupada, assim, dessas meninas serem perseguidas, porque a gente sabe que o exposed, muitas vezes eu falo assim, acho que ele é necessário, mas a gente tem que sempre... eu me preocupo muito com a segurança dessas mulheres que fazem exposed, né? Porque às vezes não tem um entendimento jurídico, técnico, faz porque a rede social te dá essa chance de comunicar sobre vários assuntos com diversas pessoas. É um canal de comunicação fácil, mas também pode ser traiçoeiro, né? Às vezes você é uma vítima e você ainda pode ser penalizada por aquilo. Então, eu conversei com algumas advogadas também, falei com algumas das meninas que eu conhecia, falei para procurar, para pedir ajuda, para buscar orientação, para fazer isso de uma forma que elas conseguissem se proteger, né? Então, eu fico muito preocupada, gente. Se alguém tiver a fim de fazer uma exposed na internet, consulta antes um profissional, um amigo, pesquisa na internet, tem muito conteúdo disponível. Depois eu vi assim, que tem uns Instagrams de advocacia que falam algumas coisas sobre isso. Então, acho que é importante denunciar, é importante expor, mas é mais importante ainda se manter segura, se manter viva, né? E acho que tem que fazer, mas tem que fazer de uma forma bem responsável e pensada. E muita coisa também, teve muitos exposits também de fotógrafos e tal, só para reforçar mesmo, gente, que se for para expor alguém na internet, cuidado, tá? E muita corrente, né, do Face App roubando os dados de todo mundo para ficar velho e tal. Luane Dakota fazendo várias threads. Luane Dakota super arrasando, ativa. né? Luane Dakota, ela entrou lá aproveitou o Face App, virou menina e entrou no Tinder e arrasou com a cara. Essa foi muito boa. Essa foi muito boa. E tem muita coisa também, uma movimentação política interessante, assim, no Twitter, que eu tenho acompanhado. As pessoas têm debatido em torno de candidaturas coletivas. Eu acho que talvez seja uma coisa legal, assim, se for concretizada. Porque, assim, eu vejo que poucas pessoas estão levantando pautas que contemplam as minorias, né?
Então, acho que é importante a gente observar quem está se mobilizando, Palmas. quem está se manifestando, enfim. Palmas, todos os vereadores são conservadores, né? Não tem um defensor da minoria na Câmara de Palmas e a Da gente minoria. precisa colocar alguém lá e nessa próxima legislatura. Não tem, a gente tem que se unir, tem que votar nos nossos e tem que botar alguém lá, porque senão a gente vai ter que continuar aguentando esses vereadores aí que fazem notas de repúdio pra Globo, esses Ou absurdos. então comites, né? Isso. Um decreto instituindo um comitê de religião é importante, mas assim, voltar lá pro baixo clero da Idade Média é complicado. Jaque, nós já estamos aqui já com 38 minutos de gravação, é porque a gente quer trabalhar com tempo, viu, gente? Aí por isso a gente tá aqui, quem sabe faz ao vivo, igual o Faustão, e a gente vai comunicando Não, tá sobre certo. o tempo aqui. E eu acho que a gente já pode... Isso. A gente pode já caminhar pro fim mesmo, falar do que a gente sente falta em Palmas de uma forma bem rápida. Olha, eu sinto falta em Palmas, sendo bem direto. Eu sinto falta de ir lá na feira e pegar que fazer aquele pratão que eu faço, que é chambari, buchada, peixe, Eu conheço esse prato. feijoada É meio e nojento. misturar tudo. Eu nunca mais fiz isso. Eu tô contrariado da vida por eu não fazer mais isso. Apesar que a feira tá aberta, né? Não sei se o chambari tá aberto, mas a feira tá aberta, mas eu não vou, acho que não é interessante, não é porque abriu que eu vou não, prefiro fazer a compra se eu tiver que comprar alguma coisa de verdura e tal, eu compro pelo Tô no Lucro, pelo aplicativo. Inclusive, Tô no Lucro, se quiser patrocinar a gente, só entrar em contato, viu? E aí a outra que eu sinto falta é a Cinecultura. Ir no Cinecultura, assistir um filme brasileiro, assistir um filme estrangeiro. Foi lá que eu assisti Bacurau, foi lá que eu assisti Parasita. Tenho saudades de ir no cinema. São as duas coisas que eu sinto. E o rolê, né, velho? Porra, eu tava começando a virar DJ e acabou o rolê. Tipo assim, foda. Que eu tava super adorando ser DJ. Um mês de carreira. Um mês de carreira, já aposentei já. Tava tão legal. Sinto muita falta. Mas assim... E a gente que é do bloco Boto Fé Nesse Carna, que a gente tem um bloco também, a gente até esqueceu de falar isso lá no início. A gente ia fazer... Ah, era verdade, pra a gente é produtor cultural, né, amigo? a gente é produtor cultural, a gente esqueceu disso. São tantas coisas. A gente ia ter produzido pelo menos uma festa nesse período aí. Ia ser muito massa, mas é isso. Mas vai dar certo ainda, né? Vai dar certo. Isso aí a gente já conversou. E as suas coisas? Agora, assim, sabe que eu sinto muita falta? Eu sou muito ratinha de trilha, ratinha de cachoeira, assim, né? De natureza. Eu sinto muita falta de atravessar a ponte para lavar uns mangues, para comer ficar beliscando lá na beira da praia, no quiosque. Ou então ficar lá na beira do lago mesmo, levar umas cangas, umas coisas. E ir pra Taquarussu, sabe? Era uma coisa que quase todo final de semana também eu tava fazendo, as cachoeiras estão fechadas e tal. Eu sinto muita falta desse contato, assim, com a natureza, sabe? E sinto muita falta do rolê, mas eu fico assim, sinto muita falta do Mujica, sabe? No seu auge de bons tempos. Sinto falta de sentar no boteco com os meus amigos, beber um litrão, falar da vida, xingar o Bolsonaro, sabe? E... a gente só faz isso na internet agora. Uma coisa que eu sinto falta também, eu nem queria sentir falta disso, mas eu sinto falta, porque eu moro perto do Palmas Shopping, né? E eu ia pra lá quase sempre, porque, enfim, lá tem o Quarteto, tem lojas americanas. E eu sinto falta de, quando eu passo lá, quando eu ainda vou no quarteto, que ainda, né, a gente ainda vai no mercado. Quando eu vou no quarteto, eu sinto falta de ver as pessoas no shopping, sabe? E eu nem gosto de shopping, eu acho que tem que, por mim, derrubava e construir um parque, né? mas eu abriu sinto falta. Já e tal. Agora abriu, mas eu nem, né, é igual eu te falei, Alguém tirar uma foto sua. Pois é. Ai, mas eu acho que eu sinto falta de muitas coisas em Palmas, mas os meus amigos fazem muita falta, assim. Acho que essa falta do contato social é uma das coisas que o que mais me faz falta, o que mais me afeta, é estar longe das pessoas que eu gosto. E de almoçar com você na cabana do lado também. Exatamente, na cabana do lado. Que tá aberta, né? Continua aberta. Sempre esteve, na verdade. Mas... Felipe! Sinto falta. E o que você recomenda para as pessoas, que seja aqui do Tocantins, aqui de Palmas, algum perfil, algum artista,
deixa aí uma boa indicação para as pessoas. Olha, eu vou recomendar aqui alguns influencers de Palmas, na minha opinião. A Winnie, que fez essa arte do Humayai. Inclusive, agora é o nosso espaço para agradecer a Winnie, e que fez um puta trabalho. E contratem ela, contratem. É uma mulher super talentosa mesmo. Ela arrasa. Ela acabou de fazer uma arte para a festa da produtora House of Deliria, a festa Santa Joana, que vai acontecer no sábado, dia 20. Tava aqui nas minhas indicações. 120, vai acontecer no dia 27. Ela fez uma arte lindona. Tipo assim, ela tem trabalhos lindos. Tem trabalho com essa capivara, que ela fez uma releitura, né, de discos pop com capivaras. Enfim, procurem o Winnie. A gente vai deixar na descrição do vídeo o Instagram dela, e contratem ela. É importante vocês contratarem também. Importante contratar mulheres. E a Winnie, ela é uma mulher indígena, né, também. Ela fez uma thread muito boa sobre essa questão indígena, porque tava vendo alguns cancelamentos, né, de pessoas que podiam não ser indígenas e que se declararam indígenas no Enem. E aí ela tava mostrando a situação, sim, que essa exposição ela não é correta e tal, porque, enfim, não é pela aparência que você vai julgar que a pessoa é indígena ou não. Tem que ler. É indígena ou não. Tem que ler, tem que ler. E a outra pessoa também que eu tinha mais pessoas para recomendar, eu dei esse destaque para a Winnie, mas eu vou falar aqui do Ramon, que tá falando sobre plantas. Você que gosta de plantas, siga o Ramon, a gente vai deixar na descrição também o perfil do Ramon, principalmente nessa pandemia aí, né, que a galera tá descobrindo coisas novas, tá em casa, quer cuidar de cachorro, gato, planta, cozinhar, e tá aí o Ramon com conteúdo de planta. E eu vou recomendar também os meus amigos que com certeza estarão aqui nos próximos podcasts como convidados, a Ju Saraiva no Twitter. Eu gosto muito do Twitter da Ju, do conteúdo que ela produz, da forma descontraída que ela lida com alguns assuntos. E a Musa no TikTok, sigam a Musa no TikTok, é a nossa rainha do TikTok aqui no Tocantins. E também tem a Carol Alves. Sigam a Carol Alves. A Carol Alves tem uns conteúdos bem legais sobre negritude, sobre cultura negra. Acho bem importante, eu vou deixar na descrição também. Agora as suas recomendações. É legal. Bom, as recomendações do Felipe também são recomendações que eu faria, porque eu tô seguindo todo mundo, tô adorando esse conteúdo. Mas eu vou deixar aqui alguns influencers palmeirenses também que eu tenho acompanhado o trabalho. O Ícaro, que faz fotografia, o Pedro Ícaro, ele não tá morando em Palmas mais, mas ele trabalhava comigo. E ele tá fazendo lives, no Instagram dele falando sobre fotografia. E ele também tá fazendo ensaios por videochamada e tem ficado resultados muito legais. Tenho adorado acompanhar assim, essa reinvenção da fotografia e também do trabalho do fotógrafo, né? E um conteúdo muito legal, que é bem recente também, que é Tudo Cabe, é um sex shop, que é da Natália Marques. E ela tem falado muito, assim, de uma maneira muito legal sobre sexualidade, né, principalmente comunicando com mulheres sobre sexo e de uma forma respeitosa. Assim, eu tenho observado no conteúdo que ele não é misógino, né, ele não tem reproduzido aquelas coisas que um sex shop tradicional geralmente aborda, né, e traz. Uma outra coisa, eu quero indicar 3 perfis também. Existem vários perfis, mas são pessoas que eu tenho acompanhado que agora, durante a quarentena, são profissionais, jornalistas, estão entregando, começando a produzir conteúdo, assim como eu também. Se você não me segue lá. Que é a Gabriela Mello, a Ana Cássia e a Gisele Bujac. Acho que falei o sobrenome certo. Elas estão produzindo conteúdo falando sobre comunicação mesmo, cada uma tem uma abordagem diferente, né? A Cássia fala um pouco mais de comunicação política, a Dani Braga também tem trazido muita informação legal para quem é pré-candidato, quem vai fazer campanha esse ano na internet e tal. Tem sido bem legal acompanhar o trabalho dessas mulheres jornalistas e muito sucesso assim para elas. Para finalizar, só uma coisa que eu queria falar, é que eu tô muito ansiosa pelo clipe da Boca de Cantora também, que eu sei que vem alguma coisa incrível por aí, tá? A Lia tá organizando alguma coisa. Vai vir muita coisa interessante, né? A gente vai
já caminhando para o final mesmo, os nossos episódios serão quinzenais, acho importante frisar isso. Então, esse episódio está saindo numa sexta-feira, porque é um episódio especial, o episódio inicial, né, o episódio 0, piloto, no dia 26. Mas os próximos vão sair nas quartas-feiras, de 15 em 15 dias. Então, o próximo vai sair no dia 8, né, numa quarta-feira, dia 8, aí o outro vem no dia 22 de julho, e assim a gente vai quinzenalmente às quartas-feiras. E vai sair muita coisa interessante desse edital da prefeitura, muita gente, inclusive seu namorado, Arildo. É verdade. Então vai sair muita coisa interessante, a gente vai abordar nos outros episódios esses conteúdos aí da galera que ganhou o edital da prefeitura para produzir conteúdo em casa. E é isso, acho que... vou deixar o convite aqui pra festa hoje. Hoje vai ter festa, vai ter Erros 404. Eu tô falando hoje porque o episódio vai sair na sexta-feira, né? Vai ser na sexta, vai ter uma Erro 400. Vai ser na sexta, vai ter uma Erro 404. Eu vou tocar, a Ju Saraiva também, o Lucas, que era aqui de Palmas e já não tá mais aqui, mas vai tocar também. A gente vai fazer uma festa junina e vai ter um afterzinho também pra galera curtir. Chique, me chama pra tocar no after. Vamos, Tô brincando. vamos. Amiga, a gente vai fazer mais festas, Deixa eu Inclusive, ser, deixa eu já falar. bota fé nesse carro, né? Fazer uma pode festinha falar. no... Pois é, vai ter a festinha do Boto Fé nesse carro. Tem uma festa, o aniversário da Gabriela Gramont. O da Gramont, na segunda-feira. Vai ser na segunda, vai ser muito legal. Ela me mandou o convite hoje, porque vai ter a Gabi Matos, vão ter DJs de outros estados também. E eu acho que ela se lança como DJ também, né? Ela vai se lançar como DJ e ela entende pra Achei caralho muito de legal. música. Ela entende muito de música. Muito bom. Ela tem umas Muito bom playlists mesmo. fantásticas no Spotify. E a gente vai deixar esses links dessas pessoas, dessas festas. A gente vai deixar tudo na descrição. Até mandei uma mensagem aí pra tu, já que neste momento, pra você me mandar todos os links pra gente colocar na descrição do episódio, ficar mais fácil pras pessoas pesquisarem aí o Felipe depois. sabe que se eu não mandar agora, eu não mando nunca mais. Isso eu também. Eu te mandei porque eu esqueceria de te mandar esse pedido. Gente, eu vou me despedir, né? Que a gente vai honrar o nosso tempo e o tempo de vocês também. Eu tô muito feliz por ter começado, assim, a gente ter tirado esse projeto do papel. Tô muito empolgada, ansiosa. Quero agradecer, Felipe, você que sempre é um parceiro que acredita e confia muito em mim. E é isso, espero que vocês gostem. Não esqueçam de deixar o feedback de vocês, de mandar mensagem pra gente, de comentar no podcast, de seguir lá no Instagram. Fortaleçam os tocantinenses, porque esse aqui é um podcast 100% tocantinense, não, Felipe? Exatamente. Um grande abraço pra vocês. A gente se vê no próximo episódio, dia 8, com um tema sobre Covid-19. Surgiram temas, vai lá no nosso Instagram, Rumaiai. Tem que deixar nossas redes sociais, né? Rumaiai Podcast. Tanto no Instagram como no Twitter, ou nos nossos perfis, que também estarão na descrição. Bota fé nesse som, Jaquei. Manda sugestão de pauta pra gente também, pra gente abordar aqui assuntos, principalmente não, assuntos que tenham regionais, a ver com a nossa realidade, né? E é isso. É isso aí. Um abraço. Um beijo. Até mais. Há muito tempo eu moro neste lugar. Eu vim pra cá quando tudo começou. Eu faço parte daqueles que aqui chegaram, de todos que acreditaram no futuro promissor. O solo é bom e o tempo voa. Gosto daqui, Tocantins é terra boa. O solo é bom e o tempo voa. Gosto daqui, Tocantins é terra boa.